tocar num assunto aqui que o pessoal tava comentando. Tá na hora. Deixa eu preparar aqui. O pessoal tava comentando. Eu, particularmente, eu cheguei a ver vários cortes, várias coisas do Daniel Mastral. Deixa eu De tirar várias isso. coisas, assim, porque o jeito que ele explicava chama a atenção das pessoas. Por isso que até. deu O uma dissimulado, ele viralizada. sabe enganar. Oratória, É, a retórica. oratória, a retórica, ele sabe manipular o Ele PNL, se, né? Ele se apresenta como um ex-satanista. Isso, ele se apresenta com um ex-satanista cujo nome da associação satânica que ele fazia parte é A Irmandade, digna de um filme da Sessão da Tarde. E ele. A Irmandade. Qual que era o seu templo? A Irmandade, né? Parece aquela coisa do mal, dos filme. Contos da Cripta, né? É. Sabe? Série do Netflix. Nem pro cara inventar um nome assim. Qual que era a sua ordem satânica? Ordem da Lilith, ordem do Beelzebu. Não, ele falou que a ordem dele iniciática era a Irmandade. Você chegou a assistir? Eu cheguei a ler o livro, né, Os Filhos do Fogo. Esse cara é o seguinte, né, esse Daniel Mastral. Quando eu tinha ali volta dos 20 anos, mais ou menos, então eu tô com 32, faz 12 anos, mais ou menos a época onde ele lança o livro dele, Os Filhos do Fogo. Né? Então o Daniel Mastral, ele lança esse livro nessa época, nos 2000 ali. Você leu? Li Os Filhos do Fogo. E o que acontece? Esse Daniel Mastral, ele fica muito rico com as vendas desses livros que foram incentivadas pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas neopentecostais. Existe uma igualzinha a ele, nos Estados Unidos, chamada Rebecca Brown. Mesma história. Era satanista, era luciferiana, aí abandonou o culto e virou Evangélica. pastor, e vai revelar os segredos do satanismo. Como o pessoal desconhece da cultura satânica e da cultura luciferiana, acredita, porque desde tempos primordiais, Satã é o inimigo público número 1. Então é o bode expiatório dos podres da humanidade. Então a igreja ela só existe porque tem a figura do diabo para manter ela lá. Se não tem a figura do diabo, ela não ganha dinheiro. Se você não tem a figura do diabo, você não vai ter como ameaçar as pessoas. Então você precisa da figura do diabo. O que acontece é que, em vez de, olha só como é o cristianismo. Ao invés de ele falar assim, Japinha, você fez merda, porque você tem que trabalhar os seus instintos, tem que trabalhar a sua consciência. Ela fala, não, Japinha, você fez merda porque você foi induzido pelo demônio. Entendeu? Aquele nombrinho Aquele esquerdo, né? nombrinho, do perna longa. Então ele é o inimigo público número 1, ele é a causa de todo o sofrimento do mundo e não sei o que, etc e tal. Então, esse Daniel Mastral aproveitou esse gancho, né, do inimigo público número 1, que é Satã, que é a figura do... Que não é nem Satã, né, porque eu já expliquei que Satã tem uma função metafísica. Ele fala aí do diabo mesmo. Então ele aproveitou esse gancho aí do diabo para ficar muito famoso, para vender livro e para fazer a vez das igrejas evangélicas da época. Nos anos 90, houve uma explosão desse tipo de conteúdo na mídia. Eu sou de 90, eu lembro quando eu era pequeno, tinha muito aquela questão, não sei se você lembra, Japinha, do Wagner, quantos anos você tá, Wagner? 33. Tem a mesma idade, idade de Cristo. Já Você diz na TV, nos filmes, onde teve essa explosão? Então, quando a gente era pequeno, eu tô com 32, você tá com 33, surgiu muito... Eu tinha amigos que a mãe não deixava jogar com cartinha do Yu-Gi-Oh! Sim. Cartinha do Yu-Gi-Oh!, bonequinho do Pokémon, não podia porque era do diabo. Então, nessa época que a gente era muito criança, mas existia dentro dos núcleos evangélicos uma explosão midiática da figura do anticristo. Porque ele sempre tem que renovar isso. Começa a cair em desuso, as pessoas começam a perder o medo e eles renovam o conteúdo para continuar em alta. E é onde esse cara se cria, né? Ele é onde ele começa a se criar. Ele começa, se eu não me engano, ele assume o ministério lá em 98, né? E ele com essa conversa. Quem lançou esse cara foi uma tal de Neuza Itioca, se eu não me engano. Neuza Itioca, um negócio desse. Essa mulher é uma evangelista, é uma sacerdote, sei lá como que é o nome deles, pastor, é mais do que pastor. E essa mulher lança esse cara, esse Daniel Mastral, aproveitando esse gancho dele de ex-satanista. Essa mulher, ela faz parte de uma organização chamada Glory of Zion, que é de cunho sionista. Você já ouviu falar no sionismo? Ouvi por cima. O que é o sionismo? Tem a ver com Sion e tal, inclusive Sião, né? O pessoal traduz como Protocolo Sião. dos Sábios de Sião. Isso. Então, pra gente falar do Daniel Mastral, tem que voltar um pouquinho. Existe aí um suposto livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião,
onde judeus sionistas, não estou falando dos judeus semitas, não estou falando da população judaica, né? Mas existe um mito, existe esse livro que diz que os judeus sionistas almejam a dominação do mundo. Inclusive o Henry Ford, quando teve contato com esse livro, se posicionou que realmente isso pode estar acontecendo, o Winston Churchill também. Então, assim, esse sionismo, ele existe, isso é fato. Teve até o primeiro congresso sionista lá na região lá da Basileia, se não me engano, e que eles existem é fato. Então, até hoje tem guerra lá na Palestina, um dos motivos são os sionistas estarem ali sempre explorando aquele povo e olha, o gatinho veio até a mesa. Revoada. Primeira vez que ele aparece. Então, assim, os sionistas, eles estão introjetados em tudo. Segundo o protocolo dos sábios de Sião, os sionistas, isso eu posso até perder minha vida de estar falando aqui, tá? Os sionistas, eles estão em tudo, até no cristianismo. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, as igrejas bilionárias, Edir Macedo e afins, você vê lá bandeira de Israel, você vê bilhões de investimento em pedras, em árvores. Aqui no Brás, o Templo de Salomão, ele recebeu milhões, ele investiu milhões de reais em pedras, em árvore de Israel, em tudo para parecer realmente o Templo de Salomão lá. Eles acreditam, os sionistas... Isso tem entrevista no YouTube. Não, deixa. Mas é gato quer falar com o bruxo. Ele já fez isso alguma vez? Ele foi criado no bar. Não sobe, não. É a primeira vez dele na live. Vem cá. Mas como você gosta de bicho, então tá tudo certo. Vem, neném. Então... Você não vai me unhar, né? Abraçou. Então, assim, vai embora. tem uma... Você quer ir pra casa, neném? Não vai virar sacrifício, não, ô seu... Vai saber. Ó, o pessoal já fala, já Final deve do estar falando merda. É final do revoado. Neném. Não, o pessoal te adora aqui, meu. O que acontece é o seguinte, existe um plano, eu já vou entrar no astral, existe um plano desses sionistas há muito tempo de dominação mundial. Aí o pessoal fala, não tem nada, isso aí saiu de um livro de ficção, esse protocolo dos sábios de Sião. Só que assim, gente, família Rockefeller, família Rothschild, as famílias mais bilionárias do mundo, elas são sionistas, elas são declaradamente sionistas, elas vêm de tradição sionista. Está no YouTube, elas afirmando, elas participando dos congressos sionistas, né? E eles estão em tudo, eles têm tudo na mídia, a indústria cinematográfica está na mão deles, está tudo na mão deles. Os bancos, os grandes bancos, né? O Banco Safra e afins, é só que eles mudam o nome, para não conseguir identificar essas famílias. Então eles aportuguesam o nome. Mas eles são dessas tradições sionistas. Isso é real mesmo? Tipo assim, porque não é muito sabido, né? Não é sabido. Não é divulgado. Mas assim, por exemplo, pega o Templo de Salomão. Por que não é Templo de Jesus? Por que é Templo de Salomão? Se Salomão teria até abandonado a fé cristã. Entende? Já começa por aí, né? Como é que pode ser Templo de Salomão e não Templo de Jesus? Porque era para ser cristão aquilo. A história de Salomão é muito A história de Salomão, né? o Salomão ele teria aberto mão da fé cristã para se tornar um mago, né? Ele é muito sábio, inclusive a gente estuda muito sobre Salomão, as clavículas de Salomão. Mas assim, a gente está falando do cristianismo, então teria que ser uma igreja cristã. Aí você vê helicópteros saindo do heliponto da igreja de Salomão com milhões de reais. O meu irmão, não sei se ele está assistindo a live, mas ele namorou uma menina que o pai dela era piloto. E ele trabalhava para Edir Macedo. Então, assim, tem uma... Gente, vocês não sabem o volume de dinheiro que sai de lá. É muito dinheiro. Ele tentou ser um Salomão do tempo moderno. Exatamente. Querer ter poder é muito dinheiro. É dinheiro, poder é dinheiro. É mamon que a gente chama. Mamon. Então, assim, esse cara, ele tá sempre fazendo os cultos com o kippah, com o manto rabínico, né? Com o manto de judeu e tal. Então, assim, os protocolos, sabe, são teoria da conspiração mundial. Mas, cara, querendo ou não, o mundo hoje está na mão dos sionistas. Os grandes bancos, a indústria cinematográfica, as mídias, tudo. E ele está introjetado, sim, dentro das grandes igrejas que são empresas do cristianismo. Então, você vê as grandes empresas todas fazendo alegoria com imagens de Israel, por exemplo, o próprio Templo de Salomão investindo milhões em pedras, em árvores, trazendo todo o repertório. O próprio menorá, que é um símbolo judaico. Então, assim, você vê que o sionismo está introjetado no cristianismo. E essa que colocou o astral em foco, essa Neuza Etioca, né, ela tem um vínculo com essa Glory of Zion. Ela é uma sacerdote, não é sacerdote que fala, é mais do que pastor, é ministro, acho que fala.
ela tem um tipo de uma instituição cristã de salvação que salva as pessoas de maldições hereditárias, e ela tá vinculada à Glory of Zion, glória de Zion, ou de Sião, né? Então é uma instituição de bastante poder aquisitivo. E ela que introduziu o Mastral na história. Então ela certo poder, uma influência. Ela colocou ele lá e falou assim, ó, esse cara é ex-satanista, presta atenção no que ele vai falar. Assim como fizeram com a Rebecca Brown, assim como fizeram com outros ex-satanistas. Então esse Daniel Mastral teve esse impulso para começar a falar as besteiras que ele fala.